dentro do prisma, a base, o vértice, de suas 3 pirâmides contínuas. Dentro do prisma, a ideia, que perdura e ilumina, o que já era em mim de natureza pura. Dentro do prisma, o universo, sobre si mesmo fechado, mas aberto e alado. Dentro de mim, de natureza ígnea, uma ideia do amado. Hilda Hilst, exercício número 3. Bom dia a todos, estamos iniciando mais uma edição do Mediação em Linguagem, hoje com uma convidada muito especial, a professora Madalena. Ela é PCNP da diretoria de Franca, todo mundo conhece, né? Madalena, bom dia. Bom dia. Bom dia, Kátia. Bom dia a todos. Obrigada pelo convite. Agradecemos também ao dirigente de ensino que cedeu a Madalena para nós, né? O dirigente é o Marcos do Amaral. Marcos do Amaral, tá? Muito obrigada por ter cedido a nossa colega para mais uma contribuição com o nosso Mediação em Linguagem. Hoje nós vamos falar sobre leitura, escrita e intervenções didáticas. E o objetivo dessa videoconferência é propor reflexões referentes às intervenções didáticas relacionadas ao ensino da leitura e da escrita e à transição entre ciclos de aprendizagem, com ênfase no estudante do ciclo intermediário. Então, é um assunto bastante pedido pela rede e vamos iniciar, somente iniciar esse assunto e provavelmente a gente pode fazer uma série de videoconferências tratando dessa temática. Topa, Madalena? Claro. Ok. Essa videoconferência ela está sendo transmitida ao vivo e também por streaming, ok? E o nosso público é motivado por professores de língua portuguesa, professores da sala de leitura e todos os interessados em geral, ok? Essa videoconferência, como eu já falei, ela está sendo transmitida ao vivo pelo site da Rede do Saber e que todos podem participar enviando suas dúvidas e comentários para o e-mail faleconosco.rs@educacau.sp.gov.br ou pedindo a palavra. Madalena, vamos conversar um pouquinho sobre a questão da leitura, da escrita, dessas intervenções didáticas, fazer também uma reflexão sobre a transição entre esses ciclos de aprendizagem, que a gente sabe que é uma condição bastante interessante na escola, quando a criança sai do 5º ano para o 6º ano, né? Então, essa margem, essa lacuna tem preocupado muito os nossos professores do 6º ano, principalmente os professores de língua portuguesa. Então, a gente vai conversar um pouquinho a respeito. A Madalena trouxe bastante exemplo para a gente a respeito disso. São situações práticas mesmo, né? De sala de aula. E, como eu falei, é um início de conversa. Vamos trazer mais dessas experiências. Provavelmente, depois a gente faça também uma videoconferência falando como lidar com a questão da inclusão, né? Hoje, o público que nós vamos tratar é um público, aquele público mais comum, né? Que a gente recebe nos 6º anos. A inclusão a gente vai deixar para uma outra etapa, tá bom? Porque eu sei que a angústia é grande na rede também com relação a essa temática. Vamos lá, Madalena? Vamos lá. Bem, eu vou falar um pouco da minha experiência como professora coordenadora de uma escola de anos iniciais, como PCNP dos anos iniciais também, por um período de 6 anos, e agora como PCNP de língua portuguesa na diretoria de ensino de Franca.
A questão da reflexão, ou das reflexões sobre o ciclo intermediário, não é, para mim, uma questão tão atual, tão recente. Nós, em 2012, 2013, na diretoria já pensávamos sobre a condição dos alunos que chegam para o 6º ano, né, numa situação bastante peculiar, porque são estudantes que passam por um processo de mudança brusca, né? Eles saem dos anos iniciais, vindos de um contexto em que há um professor, geralmente uma professora mais próxima, não há uma subdivisão de componentes curriculares que exijam tanto do estudante administrar esses componentes na rotina, nos horários, né, na organização do material. E quando ele vai para o 6º ano, a realidade é totalmente diferente. Em 2013 e 2014, nós tivemos oportunidade, na diretoria de Franca, de reunir professores de 4º, 5º e 6º anos numa ação de formação que nós chamamos de ação conjunta, justamente para pensar na transição entre ciclos. E qual foi o nosso foco, né, nessa situação? Colocar os professores em diálogo sobre a metodologia de ensino, principalmente metodologia de ensino da língua portuguesa, com foco na leitura e na escrita. Essas reflexões sobre o ciclo intermediário estão fundamentadas, né, na Resolução 53, de 2 de outubro de 2014, que dispõe sobre a reorganização do ensino fundamental em regime de progressão continuada e sobre os mecanismos de apoio escolar aos alunos do ensino fundamental e médio das escolas estaduais. Nessa resolução, no artigo 6º, há a descrição, né, do que é o ciclo intermediário. Compreende os anos 4º e 5º, do Fundamental 1, né, dos anos iniciais, e o 6º ano. Então, nós temos aí, dentro desse período de transição, 3 anos do percurso de aprendizagem dos estudantes. E, como é também já previsto, né, na nossa legislação, nos nossos materiais curriculares, o foco é a construção da leitura e da escrita e o desenvolvimento de uma autonomia de leitura e escrita dentro desse percurso. Há uma expectativa de que, ao término dos anos iniciais, né, que o aluno chegue ao 5º ano já com uma relativa autonomia de leitura e escrita, mas o que nós consideramos? Que ele não chega pronto ao 6º ano, né? Então, é um aluno que ainda está num percurso de construção da autonomia de leitura e escrita que perpassa todas as áreas de conhecimento, né? Nós pensamos que, muitas vezes, a responsabilidade recai sobre o professor de língua portuguesa. É claro que há as especificidades da área, do componente curricular, que esse professor, no 6º ano, vai realmente começar a desenvolver, mas nós consideramos também que leitura e escrita perpassam todas as áreas do conhecimento, né? Então, não dá para considerar que as atividades de leitura e escrita restringam-se no 6º ano ao professor de língua portuguesa, né? Fala-se muito atualmente em interfaces, né, em trabalho interdisciplinar, transdisciplinar, mas é claro que nós vamos considerar que está na base do conhecimento a linguagem, né? É ela que, de certa forma, unifica todos os campos de conhecimento. E a linguagem é de todos, né, Madalena? A linguagem é de todos, né? Essa relação entre linguagem e sociedade, né? Entre a linguagem e o sujeito que a produz, as reflexões que eu costumo buscar, e você sabe, né, que a minha linha é uma linha bakhtiniana, é uma linha de filosofia da linguagem, que coloca o sujeito mesmo como produtor dentro de um tempo, de um espaço, de um ambiente social. E aí nós pensamos na produção de gêneros, né, os gêneros textuais e discursivos, que estão em todos os campos do conhecimento, né, a linguagem no seu todo. Bem,
essa questão da divisão, né, de ciclos me parece que anda um tanto esquecida. Nós falamos muito sobre isso em 2014, 2015, e depois me parece que isso ficou um tanto perdido, né, na rede. Não que se trate, por exemplo, de uma divisão física das escolas, mas eu penso muito na questão metodológica, né? Como trabalhar com esses alunos que vão para o 6º ano nesse momento de transição. Apenas para situar o nosso interlocutor, na Resolução 53, os ciclos são tratados, né, como o ciclo de alfabetização, que compreende o 1º, 2º e 3º anos, o ciclo intermediário, como já disse, o 4º, 5º e o 6º, e o ciclo final, 7º, 8º e 9º anos, né? Então, nós vamos nos deter hoje, principalmente no movimento que há entre o 5º e o 6º anos, mas é claro que a questão metodológica eu vejo como atemporal, né? Nós podemos pensar na metodologia de ensino de língua portuguesa com as necessidades, né, específicas de cada ano, de cada ciclo de aprendizagem, mas isso não quer dizer que a metodologia tem que ser uma para os anos iniciais e outra para os anos finais, né? Se o nosso foco é a leitura e a escrita, então nós temos que pensar metodologicamente em como desenvolver a leitura e escrita, como possibilitar esse desenvolvimento, considerando a construção da autonomia dos nossos estudantes. Bem, quem é o estudante do ciclo intermediário, né? Nós partimos de um documento orientador da CEGEB, que foi produzido também em 2014, com uma descrição de quem é o estudante, né? Esse estudante que nós entendemos que está saindo de um ciclo para outro. Em geral, ele está numa faixa etária entre 9 e 11 anos, né? É um período de pré-adolescência, é um período que não é só de transição escolar, né? Há mudanças emocionais, físicas, comportamentais, né? Psicológicas. É um momento também que o estudante se submete a uma ruptura organizacional e metodológica da escola. Nós não estamos colocando toda a responsabilidade, né? Quero ressaltar isso, nas mãos do professor de língua, mas eu acredito que algumas coisas se perdem nessa transição, né? Algumas coisas do processo de ensino e aprendizagem acabam sendo perdidas no momento em que o aluno deixa o 5º ano e vai para o 6º, né? Então, ele acaba se deparando com vários professores, né, vários componentes curriculares, vários cadernos, tudo isso ele tem que administrar num movimento brusco, né, que é sair do 5º e ir para o 6º. E nós pensamos também, com base no documento que eu citei, né, documento orientador sobre o ciclo intermediário, a escola, de uma certa forma, precisa criar mecanismos para superar essa fragmentação, né? De modo a garantir que a aprendizagem seja consolidada no tempo do aluno, no tempo de aprendizagem dos alunos. Como professora, já passei muito, né, por isso, a nossa expectativa é de que o estudante do 6º ano dê conta do recado, né? Como professora de língua portuguesa, eu já vivi essa situação, né, no início da minha trajetória, pensar muito gramaticalmente, né? É uma culpa também que eu já tive, mas é claro que a gente pode mudar esse pensamento e deve, né? Então, ainda recentemente, olhando cadernos dos estudantes de 6º anos, eu constatei, né, uma tendência muito forte ao uso do componente gramatical como sendo o mais importante naquele momento, né, como se o aluno que vai para o 6º ano obrigatoriamente tenha que conhecer as classes de palavras, a sintaxe da língua, né, as questões fonológicas, fonéticas, ortográficas, enfim.
aquilo que é da metalinguagem, né? Eu não quero dizer com isso que nós não vamos ensinar estrutura e funcionamento da língua portuguesa. Ao contrário, isso é fundamental. Mas desde que seja articulado ao texto, né? São situações que daqui a pouquinho nós vamos ver como possibilidades de que o componente gramatical possa ser introduzido no 6º ano, mas de uma maneira que ele seja significativo para o estudante, né? Que não seja apenas uma atividade de metalinguagem. Tá? Bem, então, quais são as possíveis dificuldades que, em geral, nós encontramos como professores nesses alunos que saem, né, dos anos iniciais para os anos finais? Talvez este seja um contexto bastante comum em todas as diretorias. Pode ser que os alunos terminem os anos iniciais ainda em hipótese não alfabética, né? Que eles passem pelo ciclo de transição no processo de construção da base alfabética. As crianças têm ritmos diferentes, né? Como a Kátia disse, nós não vamos entrar em questões de inclusão, mas é interessante que, se este for o caso, que as escolas também se mobilizem para uma investigação, né? Por que as crianças não se alfabetizam dentro dos 3 primeiros anos, como é esperado, né? E é interessante nesse contexto que as diretorias que tenham boas experiências com relação à inclusão, que compartilhem conosco, né? Porque eu acho que é de interesse geral e é uma grande lacuna, e a gente tenta descobrir caminhos, né? E até metodologias para trabalhar dúvida, com essa, né? com essa situação. O aluno propriamente de inclusão, embora não seja o nosso foco aqui, mas é bom sempre lembrar que ele passa, né, por um processo de adaptação curricular, né, dependendo da necessidade que ele tem, há uma orientação própria para isso, né? A inclusão acontece por isso, né? De alguma forma, a escola precisa criar condições para que esse aluno adquira, né, o direito de passar por um processo de ensino e aprendizagem dentro do ritmo que ele tem, considerando-se a necessidade que ele apresenta naquele momento, né? Mas não é só o aluno de inclusão que eu vejo nesse caso, né? Há também aquelas crianças que não aparentam, né, ou não têm laudos de alunos de inclusão, mas que têm um ritmo de aprendizagem mais lento, né? Então, é porque ele chega no 6º ano sem estar alfabetizado que ele vai deixar de ser alfabetizado eternamente, né? E nós sabemos que há casos, nós sabemos que há situações em que os alunos chegam ao final do 9º ano, às vezes até no ensino médio, sem adquirir a base alfabética, né? Talvez isso não seja muito intenso hoje, né? Há um olhar mais preocupado para essas situações, mas, vamos dizer, isso não está totalmente excluído da nossa rede. E fica aqui o convite, compartilhem conosco as boas práticas com relação a esse tema. Sim, acho que é um tema que precisa ser abordado. Cuidado. Sim, né? Cuidado numa situação bem particular de estudo, de experiências, né? De parcerias. Principalmente de parcerias, né? Uma outra ocorrência que às vezes acaba sendo frequente, né? No aluno que passa pelo ciclo, pelos anos iniciais e vai para o 6º ano, diz respeito à produção escrita, né? Muitas vezes eles se alfabetizam produzindo listas e acabam sendo não levados, mas acontece como um processo, né? Dentro daquilo que não é uma autonomia de escrita ainda desenvolvida, o aluno
continua como um produtor de listas, né? Isso também é coisa que não está totalmente resolvida. Ele se sente confortável, confortável, né? Exatamente, fazendo essa produção. Na produção ainda, né, nós vamos ver daqui a pouquinho um exemplo. Há estudantes que chegam a um ponto do desenvolvimento da linguagem textual, né, da linguagem escrita textual, mas ele ainda não desenvolveu todas as habilidades previstas dentro do ciclo, dentro do ano, para que utilize todos os recursos de que a língua dispõe, né, para organizar um texto com tudo aquilo que nós sabemos que é necessário. Pontuação, paragrafação, articulação de ideias, né? E também nós temos que considerar que há estudantes que ainda não são leitores proficientes, né? Então, consideradas estas possíveis ocorrências no 6º ano, o que é preciso fazer? Ou o que pode ser feito. Pode ser feito, o que deve, né? Eu iria além, o que deve ser feito, né? Eu acho que nós temos que olhar para o estudante dentro do contexto em que ele se insere, no ano em que ele está, né? Na situação em que ele se situa, com aquilo que ele já desenvolveu. Então, é um aspecto sempre interessante da reflexão, considerar o que o aluno já sabe, o que ele ainda precisa desenvolver, considerando também que há uma expectativa dentro de cada ano e de cada ciclo, né? Então, quais são as expectativas de aprendizagem ao final dos anos iniciais, no 5º ano? Como se espera que esse aluno vá para um 6º ano, né? Quais são as expectativas de aprendizagem dentro do 6º ano? Né? O que se espera que o aluno desenvolva lá? Então, evidentemente que ele não está pronto, né? E que ele precisa ter garantido o processo, né? Que ele possa se submeter a situações que garantam o processo de desenvolvimento das aprendizagens, das habilidades previstas. Acho que é interessante mostrar, né, uma experiência de escrita. Eu não sei se fica muito visível na tela, mas é uma produção escrita de um estudante do 6º ano. E a proposta é a reescrita do texto Os Três Companheiros, né? Então, embora fique difícil a leitura nesse momento, o que eu acho interessante a gente pensar, né, sobre essa produção? Há muitas coisas aí que já são dominadas, né? Por exemplo, o estudante consegue desenvolver, ainda que com dificuldades, alguns aspectos temáticos do texto, né? Mas só de olhar para a formatação do texto, para o registro escrito, nós já constatamos ali uma dificuldade grande, que é a articulação das partes, né? Que é a ausência de pontuação, pontuação interna dos parágrafos, a pontuação final, né? É como se ele desenvolvesse a ideia toda em um único parágrafo, né, com uma inicial maiúscula, e lá no finalzinho ele também nem pontua, né, indicando o final do texto, a gente entende que seja o final do texto. Mas me chama a atenção também as intervenções, né, do professor. O que ele considera ali, quando ele olha para este texto, né, quando ele olha para essa produção? Me parece que a preocupação maior é com coisas menores da língua, né? Então, a repetição do E, né? As trocas entre M e N em final de sílaba, a segmentação, né? Então, chama a atenção do professor. Esses aspectos chamam a atenção do professor, né? E podem até não concordar comigo, mas para mim não são os mais importantes neste momento, né? Eles não são os mais importantes. É claro que a expectativa é de que um aluno, um estudante no 6º ano já desse conta de produzir um texto, ainda que fosse um pequeno texto, com uma organização
das partes, com a pontuação adequada, né, com a ausência de marcas de oralidade, com o uso da norma padrão, ainda que com restrições, né, com equívocos, mas eu não sei se é da nossa formação, né, Kátia? Sim. Nós, professores de língua portuguesa, temos um olhar muito forte, né, muito intenso para as questões ortográficas, né, principalmente. Pula aos olhos, né? Pula. Só voltando um pouquinho à produção, a gente percebe ali, né, na estrutura, Madalena, olha que interessante, era uma vez e aí, no finalzinho, viveram feliz para sempre. Sim. Então, é uma modelização de texto que ele já criou, né, uma certa autonomia nessa produção. Sim. Interessante essa visão. Né? Nós temos uma produção, é claro que na visão do professor de língua portuguesa é uma produção que para o 6º ano a gente considera pouco impactante. Pouco impactante. Né? Ou pelo menos, né, insatisfatória dentro daquilo que nós criamos como expectativa. Sim, a gente percebe pelas intervenções ali que aquelas marcas pularam aos olhos do professor de língua portuguesa. Dúvida. Parece que automaticamente ele foi lá e é uma coisa comum. Né? Qual professor de português não vai pescar essas pistas, né? no próprio texto? Mas olha que interessante também quando nós olhamos para o que o aluno já sabe. Né? Sim. Com toda a dificuldade que ele tem com relação aos usos da linguagem escrita, mas ele procura escrever dentro de um gênero. Né? Nós sabemos que é um conto e ele usa elementos da linguagem escrita própria desse gênero. Né? Como você disse, era uma vez, o encadeamento dos fatos que ele procura relatar. Né? E o título, né? A introdução do título. Sem dúvida. Tá? Então, a fotografia do texto está ali. Está ali. Está pronta. Né? Agora, como fazer com que esse texto se torne algo mais articulado, mais elaborado, né? A questão das escolhas das palavras, a questão da escolha, o gênero ele está proposto ali, já está presente, né? Sim. Bem interessante esse texto. Então, é um texto que requer intervenções, né? Que tipo de intervenção? Com foco, com o olhar do professor para determinados aspectos de linguagem que ele propõe que sejam desenvolvidos. Né? Uma coisa que a gente orienta sempre os nossos professores é não trabalhar tudo de uma vez. Né? Perfeitamente. Se é para trabalhar, por exemplo, a paragrafação, então vamos limpar aspectos do texto que desviem a atenção, por exemplo, a ortografia. Né? Eu posso trabalhar paragrafação e pontuação simultaneamente e, ao mesmo tempo, enriquecer os aspectos da narrativa, né? A descrição, a introdução do discurso direto, né? Que são também aspectos de língua e linguagem trabalhados neste momento. Os alunos já vêm com uma experiência grande do trabalho com os gêneros narrativos. Mas uma coisa também que eu acho que precisa ser objeto de reflexão, né, que aí envolve a questão metodológica, mais uma vez, é a nossa preocupação em sempre destacar elementos da narrativa. Né? Então, quando eu vejo um trabalho assim, eu entendo que ali há, uma vez mais, o predomínio de uma estrutura em detrimento do gênero. Né? É claro que um gênero pressupõe uma estrutura textual, né? Aspectos composicionais, mas não se restringe a isso. Né? Então, eu comparo essa abordagem com a abordagem gramatical. Eu vou trabalhar com conteúdos gramaticais, né, o componente gramatical propriamente dito, por exemplo, as classes de palavras, fora do texto, a metalinguagem, o conceito. E isso, né, a gente observa pelo próprio desempenho dos alunos nas avaliações, né, os nossos resultados mostram que não é o caminho adequado, né, não neste momento.
Então, são coisas que eu acho interessante considerar quando se trata de reescrever textos. Então, inicialmente, reescrever para quê? Né? A reescrita é uma estratégia didática que eu considero boa, né? Positiva. Há um propósito para isso, né? A partir de um texto produzido, nós sabemos o que o aluno já sabe, o que ele ainda precisa aprender. Quando se propõe a reescrita, a preocupação passa a ser muito mais com a linguagem do que propriamente com o conteúdo, porque a nossa proposta de reescrita é a partir de um texto já conhecido, né? Um conto, uma fábula, né? Que já fazem parte do repertório de leitura do estudante. Então, quando ele vai reescrever, a preocupação recai sobre a linguagem, isto é, no como escrever, porque ele já sabe o que ele tem que dizer ali, né? Então, é uma forma de recuperar, aprofundar, né, aprimorar a linguagem. O procedimento de reescrita tem principalmente esta função. Possibilita que se reescreva, que se produza sempre dentro de um gênero e que se desenvolvam procedimentos de escritor, né? Aquilo que nós esperamos dos nossos alunos, que é planejar o que escrever, produzir o texto, escrever o texto, revisar, reescrever aquilo que é necessário, né? Sem dúvida, né, um caminho para o professor identificar ainda as habilidades que precisam ser construídas, que precisam ser desenvolvidas nesse processo. Nós conversamos outro dia, né? Gostaria até que você, se você quiser falar um pouquinho sobre essa questão, você me disse, nós pensamos a reescrita, né, de maneiras diferentes. Sim, sim. Como que é isso, Kátia? De repente eu estou falando aqui de reescrita e não é bem o que vocês estão pensando, né? É o que a gente conversou. A reescrita nos anos iniciais tem uma exemplificação diferente, né, do que a reescrita dos anos finais. Então, nos anos finais, a gente entende a reescrita como esse processo de intervenção. Então, temos o texto, fazemos as intervenções e as reescritas vão surgindo a partir disso. Tanto é que a questão de chamar a reescrita é até um pouco chamar assim de reescrita é um pouco perigoso, né? Porque nós estamos o tempo todo fazendo os textos, refazendo os nossos textos, e ainda mais para a criança que ainda tá caminhando nesse processo, né? Às vezes, para a gente construir um parágrafo, ficamos lá horas diante, né, da folha ou da tela do computador. Né? E mesmo assim, a semana seguinte, gente, já muda tudo. Imagine esse processo de reescrita das nossas crianças, né? Do sexto ano. E a gente pode chamar de crianças, são sim. Sim, né? São as nossas crianças. Agora, nos anos iniciais, o entendimento da reescrita é diferente, é muito parecido com um reconto, algo nesse estilo, né? Só que nos anos finais a gente vai entender a reescrita como aquilo que nasce a partir das intervenções do professor. E daí, não só uma metodologia, várias metodologias, busca de várias estratégias, e a gente sabe que isso não é nada fácil para o professor dos anos finais. Nem para o aluno. E muito menos para o aluno. Então, acho que é interessante a gente pensar um pouco, né, sobre esse conceito de reescrita, porque, como a Kátia disse, são várias possibilidades de interpretação. Várias concepções. Né? Várias concepções. Nos anos iniciais, a reescrita é essa mesmo, né, de reescrever a partir de um texto já conhecido, então é um reconto. Por exemplo, né? Por exemplo, né, para que se trabalhem os elementos da linguagem escrita, para que se desenvolvam comportamentos de escritor, como citei antes, né?
Mas a atividade reescrita, ela pode ir além, né? Se nós formos pensar aí dentro da filosofia bakhtiniana, que é a linguagem heterogênea, multifacetada. Que é uma delícia, né, esse estudo. Que possibilita e se constrói mediante diálogos, né, intertextuais, interdiscursivos. A reescrita passa a ter outras concepções, né? Ela passa a ser interpretada por um outro viés. Por exemplo, a reformulação, né? A paráfrase, a paródia, são também atividades de reescrita nesse contexto. E são ótimos, né, para ajudar, principalmente no trabalho de concisão, para entender, refletir a respeito daquilo que no caso da citação, da paráfrase, né, entender o que foi feito, o que foi escrito. Sim, a transformação de um gênero em outro, né, a partir de um mesmo tema, de uma mesma situação, né, o que nós vemos bastante aí nas avaliações, né, o mesmo tema tratado em diferentes gêneros. Os nossos alunos, em geral, encontram dificuldades nessas situações. E que agora está mais do que garantido a partir da BNCC e agora presente também no currículo paulista. Sim, não é? São os diálogos intertextuais, sim. interdiscursivos, que também precisam ser contemplados, né, nas situações didáticas, de um modo geral. Então, para que não haja nenhuma dúvida com relação a isto, né, a reescrita que se propõe dentro dos anos iniciais, essa reescrita mesmo que pressupõe já um suporte da leitura, né, um conhecimento de um texto para as intervenções necessárias nas atividades de linguagem escrita, né, na construção da linguagem escrita. O aluno, nesse caso, já tem o domínio, né, ele já tem o repertório temático, e então, como disse, ele vai se preocupar com o que escrever, com como escrever, né? E nesse momento, ele não está pensando nos elementos da narrativa, né? Eu volto àquela questão anterior. Ele não está pensando propriamente na nomenclatura gramatical, nas classes de palavras, nas regras de pontuação, nas regras de concordância. Ele está pensando na linguagem escrita, né? Em como escrever. Então, aquilo que ele já estabilizou, ele manifesta no texto, independentemente de saber conceitos, né, de dominar conceitos. Não que isso não vá ser feito em determinado momento. É importante, assim também como o conceito do nomear os gêneros textuais, não é? Tá? Classificar, então né? É uma questão, agora é um artigo de opinião, agora é um texto de opinião, agora é um conto, uma crônica, que muitas vezes fica difícil até para nós, né, nomearmos, classificarmos. Se nós considerarmos, por exemplo, que dentro dos gêneros narrativos há uma diversidade, né? A crônica narrativa, a fábula, o conto, o romance, todos eles são gêneros que se organizam em torno de uma estrutura que prevê os elementos narrativos, né? Isso é uma estrutura. Mas, quando nós pensamos em gênero, nós olhamos inicialmente para um todo textual, né? Que é o nós reconhecemos uma fábula não pelos elementos narrativos que ela traz, mas pelo todo que ela representa como gênero de linguagem, né? Com características composicionais, estilísticas, temáticas, que nos fazem perceber o que é uma fábula, reconhecer o que é uma fábula. Um material que eu considero bastante interessante, que eu acho que poderia projetar, né, até para os nossos interlocutores, é um material do Círio Pocente, ele está mencionado nas referências, em que ele trata da reescrita e de algumas situações didáticas que ilustram de maneira bem interessante, simples, possibilidades de trabalho em sala de aula, né? Então, neste exemplo que vocês estão visualizando, ele parte de uma situação escolar mesmo, né? A construção de uma opinião sobre a presença da polícia nas escolas, né?
E aí é uma transcrição do ponto de vista de um estudante, né? Então ele diz, eu acho que nas escolas devia ter polícia, porque tem muita briga e também não tem muitos funcionários nas escolas. Também os alunos picham muito as salas de aula, né? Já dá para perceber aí que o movimento é a construção da opinião, né? Propriamente dita. E aí ele vai, então, apresentando outras versões que passam por intervenções do professor, né, para que haja um aperfeiçoamento da linguagem. Então, acho que são situações bastante simples, mas que revelam já um movimento do estudante, uma reflexão maior em torno daquilo que precisa ter num parágrafo que seja argumentativo, né? Então, na segunda construção, nós já vamos observando aí que as intervenções introduzem outros elementos, né? Principalmente da pontuação. E retiram a repetição, momento, né? E retiram a repetição, né? Eu acho que nas escolas devia ter polícia, porque tem muita briga. Também não tem muitos funcionários nas escolas. Por isso, os alunos picham muito as salas de aula. A introdução de um elemento coesivo, né, uma conjunção. Então, isso não é feito sem que haja uma intervenção, por exemplo, coletiva, que eu acho bastante interessante. Levar um texto, não precisa ser o texto todo, mas um parágrafo, um trecho para a lousa ou para com recurso, né, do Word, por exemplo, que já dá opções de correção, né, que já traz ali pistas daquilo que deve ser corrigido. Na falta desses recursos, a lousa, um cartaz, mas aquilo que pode ser colocado para os estudantes como objeto de reflexão sobre língua e sobre linguagem, né? E aí, então, o autor vai apresentando outras possibilidades de aperfeiçoamento da construção do texto de opinião, né? Ali, no caso, um parágrafo ainda. Aí ele vai trabalhando, então, com os verbos, né? Eu acho ou eu penso, o que é melhor, né? Qual é o peso argumentativo que tem eu acho? Qual é o peso argumentativo que tem eu penso? Na segunda possibilidade, um outro tipo de construção, né? Então, minha opinião, minha posição, minha avaliação. Trabalham-se os recursos vocabulares também, né? Lexicais. Né? O que nós precisamos olhar num bom texto, né? Que realmente evidencie um ponto de vista, mas que traga também argumentos, né? Não basta pensar, não basta achar, eu preciso dizer por quê. Então, ali já é colocado, né, em 3.2, um porquê. Eu penso que nas escolas deveria haver polícia, porque tem muita briga, né? Então, essa relação causa-consequência ou uma relação causal explicativa, ela está presente na linguagem argumentativa, né? Eu fico pensando, assim, como eu aprendi a gramática na escola, né? Como eu ensinei por um bom tempo, e hoje, se eu pudesse, eu voltaria no tempo para fazer diferente. Mas quando nós trabalhamos, né, com as orações coordenadas, com as orações subordinadas, onde é que elas entram? Né? Qual é o efeito de sentido que elas produzem no texto quando elas são utilizadas? Né? Então, ali há uma estrutura própria da língua, né, que a língua oferece, que é um período composto. No primeiro caso, eu penso que, porque, né, nós já temos ali uma causal explicativa. No segundo caso, se houvesse, né, na segunda sentença, se houvesse mais funcionários, uma outra construção adverbial, condicional nesse caso. Então, o que é mais importante nesse processo? É memorizar as conjunções, não é? É dar nome às sentenças, aos períodos, ou é utilizá-los adequadamente ali? Estamos pensando no sexto ano, tá? Então, e isso é um processo, né? Então, sétimo, oitavo, para onde nós caminhamos com isso, né? Em 3.3, já se observa que a revisão possibilita uma linguagem mais elaborada, né? Então, vejam,
Nós partimos de uma situação muito própria da oralidade, né? Muito particular da oralidade, que é o primeiro exemplo, né? Primeiro trecho, e caminhamos para uma situação muito mais particular da escrita, né? Mais elaborada, com mais elementos, né? Com um uso adequado da norma, com uma pontuação adequada. E percebe-se também as possibilidades. As possibilidades, né? oferecer Não existe só um jeito de escrever. Eu posso partir para outros elementos, né? E é o que eu brincava muito com os meus alunos. A gente vai recheando esse texto conforme o que vamos aprendendo, né, com a estruturação da própria frase. Mas é uma estruturação sempre muito reflexiva, não é somente aquela ordem, né? Sujeito, verbo, objeto, porque isso daí pode mudar. Né? É verdade, claro, né? Assim como, eu não sei você, mas eu aprendi a produzir textos pensando sempre em introdução, desenvolvimento e conclusão. Até que eu tive um professor da universidade que disse, não necessariamente nesta ordem. Sim, então, sim. Claro que nós temos, sim, uma estrutura, aspectos composicionais de um gênero que são, como diz o Bakhtin, relativamente estáveis. Né? Aquilo que se estabiliza é o que garante a percepção, a compreensão de um gênero. Aquilo que se modifica, que se transforma, é próprio dos movimentos da linguagem. Claro que sim. Né? E que depende muitas vezes do estilo, né? do autor, né? No sentido mesmo de quem produz. Bem, chegar de uma situação muito parecida de oralidade, como nós vimos, né? Muito próxima da situação de oralidade, a uma situação mais formal de linguagem, não é um caminho tão simples, né? E, na maioria das vezes, o estudante não consegue fazer esse percurso se ele não tiver uma boa intervenção didática, né? Por isso que eu acho viável, eu acredito muito nessa possibilidade de levar o texto para a lousa, né? De refletir coletivamente, de verificar possibilidades, como nós observamos ali, né? De registrar essas possibilidades, de ter oportunidade de selecionar aquilo que é melhor. Então, este é um procedimento de reescrita oferecido pelo linguista Círio Pocente. Excelente, por sinal. Excelente. Bem, quando nós trabalhamos, por exemplo, com esse modelo de reescrita que leva, né, um parágrafo para a lousa, habilidades são mobilizadas. É claro, nós não podemos perder isso de vista, né? Nós estamos trabalhando sempre com a ideia de que os nossos estudantes desenvolvem habilidades de aprendizagem, que essas habilidades estão relacionadas aos conteúdos de aprendizagem, né? Não há como separar conteúdo de aprendizagem da habilidade. O que nós precisamos fazer é aproximar e ver como que uma habilidade se desenvolve a partir de um conteúdo abordado, né? Quais são as habilidades que se desenvolvem, por exemplo, quando nós tratamos da construção da opinião, né? E aí nós olhamos lá para as nossas matrizes, aqui são as habilidades do SARESP. Eu elenquei 3, mas há muitas outras, né? Quando nós pensamos na construção do texto opinativo, inferir opiniões ou conceitos, pressupostos ou subentendidos em texto, localizar um argumento utilizado pelo autor para defender a sua tese, distinguir um fato da opinião pressuposta ou subentendida. O movimento de revisão, reescrita que nós vimos anteriormente, possibilita pensar nessas habilidades, né? Entre outras. Há outras reflexões também, aí mais diretamente relacionadas à produção de gêneros narrativos, né? O que vocês podem visualizar é uma produção de um estudante do 5º ano, e é resultado de uma pesquisa que eu desenvolvi
quando o Saresp ainda trazia produção de texto, né? Felizmente isso mudou por um percurso aí, por um período. Nós tivemos outras propostas de produção textual, situadas em gêneros, né? Mas inicialmente nós tínhamos aquelas propostas que vinham com uma frase inicial que os estudantes tinham que desenvolver, né? Isso já saiu da nossa rede? Não sei, né? Eu acho que são coisas que a gente também precisa pensar. Onde começa, né, uma boa atividade de produção de texto? Ela começa pela leitura, ela começa pelo estudo do gênero, pelo estudo da linguagem, de como escrever, né, sobre dado assunto, mas ela também depende de uma boa proposta. Nós vamos ver isso mais adiante. Então, uma boa proposta de produção precisa conter, né, ou pelo menos dar pistas para o estudante, para o produtor, em que gênero ele escreve, sobre que ele escreve, né, para quem ele escreve, com que propósito, em que meio, em que local esse texto vai circular, né, no suporte ou portador, como preferem dizer. E neste momento, então, nós temos uma proposta de produção que se inicia com, finalmente, a nave aterrissou no planeta X212, estávamos em contato com outro planeta, nossas aventuras estavam apenas começando, né? Então, a gente observa, por exemplo, que o aluno tem que, ele tem que viajar, né? Ele tem que criar, muitas vezes sem um referencial, né? Isso, para mim, é preocupante. E então eles passam por procedimentos de escrita, né, que muitas vezes trazem elementos surpreendentes, né, e outras ficam mesmo naquela... eu vou sair pela tangente, né? Eu não sei o que escrever, então eu vou trazer isso para uma situação cotidiana, mais próxima da minha experiência. Em geral, é o que acontece, né? E caprichou no título, né? Ele caprichou no título, né? Então, a partir dessas produções narrativas, eu desenvolvi uma reflexão também sobre a intervenção, né? Sobre o trabalho com o componente gramatical, né? Em que momento nós podemos pensar, por exemplo, nos verbos que introduzem o discurso direto, como que o discurso direto se transforma em indireto, que mecanismos são importantes nessa transformação, que não deixa de ser também atividades de reformulação, né, de um texto. O que me chamou a atenção neste momento foi... olhando ali para a transformação, discurso direto e indireto, uso dos recursos da língua e da linguagem, uma frequência, né, muito intensa de dizer como verbo introdutor, né? Mamãe disse ou falou, mamãe falou, eu disse, ele falou e etc. Então, ali o estudante consegue, né? Ele consegue fazer uma modalização, ele consegue deixar evidente o pensamento do narrador, nesse caso, né, da personagem, né? E aí nós vamos olhando também... perdão, gente, eu voltei aqui. O que se observa? Que, no geral das produções, há um certo esvaziamento semântico do verbo introdutor dizer, né, que possibilitaria várias outras intervenções, né? Se dizer é um verbo muito usado, mas ele não tem, assim, ele não abre a perspectiva de como a personagem está sendo interpretada, ou como ela interpreta, nós temos que buscar outros recursos da língua que deem essas pistas. Então, aí mamãe chegou e disse, Bruno, pare de brincar e venha jantar, né? A fala da mãe é uma fala imperativa. Na representação, naquilo que o aluno, do dizer do aluno, ele quis veicular isso, então, a fala da mãe é uma fala imperativa, é uma fala de autoridade, como é que eu preciso representar isso?
Então, eu vou empregar um verbo no imperativo, eu vou usar uma exclamação, né? Numa declarativa, já não teria esse impacto, né? Bruno logo vai parar de brincar e vir jantar. Então, esse impacto que é de representar a autoridade materna já não se faz presente ali. A mesma coisa também numa interrogativa. Se ele representasse em discurso direto, Bruno, você quer parar de brincar e vir jantar? Né? Também já desfaz aquela, em termos discursivos, né? Já desfaz a autoridade materna. E aí são várias outras possibilidades que nós vamos encontrando para promover uma reflexão sobre o dizer, sobre a produção, sobre aquilo que está relacionado a elementos da língua, né? A pontuação, os verbos no imperativo ou não, né? Os verbos de introdução ou de interlocução, que também já introduzem a própria característica, né, da personagem. Né? E aí, pensando ainda nos verbos, a questão do sentido, né, uma habilidade que está presente no SARESP, que é H23, no 9º ano, identificar o efeito de sentido produzido em um texto. Acho que é interessante que o nosso interlocutor veja, né, essa tela. Identificar o efeito de sentido produzido em um texto pelo uso de determinadas categorias gramaticais, gênero, número, casos, aspecto, modo, voz, etc. Se nós encontramos no discurso indireto, mamãe chegou e aconselhou que Bruno parasse de brincar, ordenou, pediu. Trata-se de verbos que, dentro da construção do discurso indireto, remetem ao pretérito, e essa é uma condição, né, da narrativa, nesse caso, mas eles produzem efeitos de sentidos totalmente diferentes. Né? Então, são as escolhas lexicais que possibilitam materializar o dizer, materializar o discurso. Isso também pode ser feito num movimento interessante, com adjetivos, advérbios, sempre pensando na construção do sentido. Né? Eu não preciso trabalhar tudo isso de uma vez só, né? E às vezes a gente percebe isso. Eu estou muito preocupada porque eu preciso trabalhar substantivo, adjetivo, advérbio, verbos, etc. Né? Uma preocupação nossa. Mas como? Num 6º ano, por exemplo. Né? Então, mamãe chegou nervosa, apressada, né? E pediu que parasse de brincar imediatamente. Esses elementos são elementos que a língua oferece, né? Mas que ali eles não são pensados propriamente de maneira metalinguística. Né? Eles são pensados de maneira reflexiva. Por que eu uso um adjetivo? Por que eu preciso dele num texto? Por que eu uso um advérbio? Né? Em que situação ele marca uma circunstância? Que circunstância é esta? Né? Que nós chamamos aí de uma gramática reflexiva, contextualizada, e que também prevê o desenvolvimento de habilidades, como vimos anteriormente. Né? Pontuação, sentido de aspas. Quando se diz, mamãe sugeriu a Bruno que parasse de brincar e fosse jantar imediatamente, na verdade ela não sugere, na verdade marca-se a autoridade materna ali, né, pelas aspas. É uma informação implícita. A mãe não sugere, de uma certa forma, ela exige, né? Então ameniza o dizer, por assim dizer. E, mais uma vez, nós estamos diante das habilidades que estão diretamente relacionadas a esses movimentos, né? A essas reflexões. Então, justificar o uso de paráfrase, do discurso direto, indireto, identificar o efeito de sentido produzido em um texto, não só literário, né? Mas o uso da pontuação, o uso intencional da pontuação está estritamente relacionado ao sentido. Né? Não é algo que a gente faça
aleatoriamente ou intuitivamente. É possível visualizar também um quadro comparativo que nós desenvolvemos, não só com o descritor 10 do SARESP, mas só para pensar em termos de habilidades e como elas conversam, né? Quando nós propomos a identificação do conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa, paralelamente, nós pensamos em habilidades outras que estejam relacionadas a esse descritor. Então, todo o movimento que envolve a leitura, o estudo da linguagem, né, a produção do texto escrito, possibilitam, mobilizam o desenvolvimento dessas habilidades. E aí, então, nós pensamos em algumas possibilidades, né? Tem um vídeo que eu gosto bastante, já usamos muito informações lá no contexto da diretoria de Franca. É um vídeo que foi produzido pelo programa Ler e Escrever e ele está disponível no YouTube. Deixei o link aí para vocês, que se chama Você Sabia Que? Né? Então, nesse vídeo, a estratégia usada pela professora tem como público-alvo, tem como foco nos alunos que ainda não produzem, né? Os alunos que não produzem com autonomia, que ainda estão no processo de construção da língua e da linguagem escrita, às vezes até da base alfabética. Ela parte, então, de um estudo sobre a África e os alunos despertam interesse sobre o baobá, né? Então, eles vão pesquisar, vão desenvolver pesquisa sobre o baobá. E a proposta é, a partir desses estudos, a partir do suporte da leitura, ou seja, do conhecimento temático que eles vão adquirir, que eles trabalhem o gênero Você Sabia Que? Né? Que é um gênero dentro do contexto da divulgação científica, mas é um texto simples, né? O grau de complexidade dele não é alto a ponto de alunos que estejam ainda no início do processo não darem conta. Então, o ponto de partida é a leitura. Na atividade de produção, a professora é escriba, né? Ela trabalha todas as etapas de produção, planejamento do texto, né? Tópicos que são registrados na lousa para que se tenham os temas, né? Os conteúdos a serem colocados no texto final. E a estratégia é, como os alunos não são produtores autônomos, eles ditam e a professora registra. Simultaneamente, ela faz a revisão, que eu acho que a riqueza do trabalho está justamente aí, né? Ela registra como eles falam, ela lê com eles, ela sugere, propõe mudanças, mas as mudanças, as propostas de alteração sempre vêm dos alunos, né? E aí ela registra novamente, pergunta se está bom, faz uma avaliação, até que se chegue à primeira versão do texto, né? No momento em que todos estão satisfeitos com aquilo que escreveram. Uma outra situação que eu achei também bastante interessante, é uma situação deste ano, né, de uma professora, a professora Ingrid Panício, uma professora de Franca, ela trabalha na escola Barão de Franca, e ela tem 2/5 anos, né? Lá eles trabalham por área, e ela trabalha com as aulas de língua portuguesa. Para trabalhar as dificuldades dos alunos com relação à pontuação, à construção do discurso direto, ela usa uma estratégia bastante simples, que é a legenda, né? Então, na legenda, eles identificam narrador, personagens, cores diferentes, para depois realizarem a reescrita do texto, né? Uma preocupação da professora foi, mas não está pronto, não é aí que eu quero chegar. Claro, né? Claro, ela está trabalhando com um objetivo bem definido, bem delimitado, e aí nós podemos observar que houve um avanço, né? Claro que um texto pode ser ampliado, né? Os recursos da linguagem escrita na elaboração de um pequeno conto, de uma fábula,
Mas o importante é ter um objetivo. Então, o que eu quero com aquela atividade? Eu quero trabalhar a pontuação na revisão e na reescrita, eu quero trabalhar com a identificação e a divisão do foco narrativo, né? O narrador fala em terceira pessoa, ele fala em primeira pessoa, né? Como que o discurso direto é representado, como que o indireto é representado. E interessante que no texto da criança a gente percebe bem esse objetivo. Ali a gente percebe a pontuação, sim, a estrutura do texto, o discurso direto, só olhando assim rapidamente, né? E aí a gente percebe também a necessidade da intervenção, porque olha só que interessante, Madalena. E o lobo respondeu, e para que este nariz tão grande, depois e para. Então, que esse elemento de ligação, a necessidade de aparecer o e ali, né? Sim, nos parágrafos. Na verdade, e para que este nariz tão grande, né? Ele pergunta, depois ele responde. Que faz parte para te cheirar, vovó. Que faz parte da oralidade. Colocou uma oralidade ali, está muito marcante. E para né? que uma boca tão grande, né? Ele vai reiterando o e no início da sentença. Que poderia muito, numa intervenção, ele pode ou não estar, né? Sim. Tá? Então, é bem importante essa observação e essa escolha que a criança fez nesse sentido da construção do texto. Sim. E o foco, né, que a professora teve inicialmente foi organizar o texto. Né? Aquele primeiro texto que nós vimos, que não é a mesma situação, mas ele revela, né, o texto revela a ausência desse domínio de pontuação total, né? Sim. De identificação do discurso direto. Aqui o foco é justamente construir, desenvolver essas habilidades de uso da pontuação. A gente percebe que através de um texto curto, sim. Olha quantas habilidades, quantos conhecimentos são mobilizados ali, né? Então, eu vejo essas atividades como atividades simples que podem ser qualificadas, né? Elas são pontuais, né? Não é necessário que o texto seja longo neste primeiro momento para que se desenvolvam determinados conteúdos. Nesse caso, relativos à pontuação, à paragrafação. A reflexão é que é importante, né? A intervenção que se faz é que é importante, né? O fato de usar as legendas, eu não trouxe aqui, mas observando o caderno dos alunos da professora Ingrid, esta foi a primeira atividade. Em outras, com textos mais complexos, eles continuam usando o mesmo mecanismo, porque ela vai propor outras situações de sistematização e de transformação de discurso direto e indireto e vice-versa. Né? Então, ela dá uma situação, por exemplo, extraída de um texto e pede que eles reformulem. Né? As atividades de sistematização acabam sendo também bastante significativas, né? Porque o fato de trabalhar, por exemplo, com uma sequência didática, ou uma situação de aprendizagem, ou uma atividade pontual, nem sempre garante que ali um conhecimento foi desenvolvido plenamente. Né? Então, a sistematização, a retomada, são movimentos fundamentais nesse processo. Uma outra proposta, né, que também já foi desenvolvida, e neste caso para quinto e sextos anos, nós fizemos já desde 2018, é uma sequência didática. Aqui é só um pedacinho da sequência, né? Nós temos ali uma tirinha do Calvin, é uma tirinha que circula, aí, bastante conhecida. Muitas habilidades, né, de leitura, que envolvem a leitura, efeitos de humor, etc., são exploradas. Mas nesta situação é também o trabalho com a transformação da linguagem, né? Transformar um texto verbo-visual em texto verbal. Né? E a primeira experiência foi de usar fala de narrador e fala de personagem com recursos do discurso direto. Né?
Algumas palavras que aparecem em destaque são referentes àquilo que não é o verbal do texto, né? Então, o quadrinho, como ele tem diferentes recursos, nem sempre, né, eles estão explícitos na linguagem verbal. Então, a proposta ali é que os alunos pensem nesses recursos não verbais e como eles podem utilizar outros recursos da língua para deixar evidente aquilo que é a expressão, o movimento, né, o jeito de falar e, enfim, o que está nas entrelinhas, né, que está implícito muitas vezes, que não se manifesta por palavras num texto verbo-visual, recursos gráfico-visuais. E depois a transformação em discurso indireto, também como um exercício de reescrita, né? Que eu acho que são situações importantes. Eu não sei se o pessoal está visualizando aqui. Sim? Até Então, quadrinho, né? Tirinha. Sim. Transformação de linguagem verbo-visual em linguagem verbal. E depois a transformação do discurso direto em discurso indireto, também como atividades. Tá? Nós estamos vivendo um momento agora, né, que é de pensar a recuperação, o reforço. Nós temos alunos em diferentes níveis, né, como fazer ou o que fazer com isso. Mas o meu aluno está no 6º ano e ele produz muito bem. Então, esse aluno precisa de desafios. O meu aluno está no 6º ano e ele ainda não produz com autonomia. Então, ele precisa de intervenções com outro tipo de desafio, né? Nós sempre sugerimos que haja um trabalho efetivo em sala, com agrupamentos, né? Com grupos colaborativos, que trabalhem, que sejam organizados a partir da proximidade de habilidades, né? Ou os grupos de apoio, são grupos maiores, também relativos à aproximação de habilidades, que prevêem recuperar, que prevêem avançar nos conhecimentos, que prevêem aprofundar. Então, são coisas que também precisam ser discutidas, né? E todo esse processo, eu vou mostrar rapidamente, porque acho que o tempo já estourou, todo esse processo possibilita um olhar para o avanço dos nossos estudantes. Só para que tenham ideia, né, gostaria que fosse projetado, a produção escrita do estudante K em 15 de fevereiro deste ano, né, a proposta é que os estudantes reescrevessem o finalzinho de um conto. Então, aquilo que nós observamos lá na produção do 6º ano, né, uma escrita ainda bastante incipiente do ponto de vista da organização, a pontuação, né, questões ortográficas também. O mesmo aluno, ainda numa situação de produção de final de um conto, Príncipe Desencantado, é um conto bastante conhecido, circula, né, nas escolas. Sim. Uma produção de 5 de abril de 2019, já com uma diferença grande, né, de organização, de estruturação, de encadeamento de ideias, né? Nós vamos ter tempo para ler todo o texto, mas olhar para a formatação já deixa visível, né, a transformação, Sim. A mudança. E aquilo que eu mencionei anteriormente, né, a importância de um bom comando, uma boa proposta de produção, que escrever, em que gênero escrever, como escrever, para quem e por quê. Acho que todo professor que faz uma proposta de produção precisa garantir esses elementos, né? Pelo menos. Aqui a proposta é continuar um conto de mistério, O Fantasma do Lustre. E aí nós temos já esse resultado de uma escrita mais elaborada ainda, né? Essa escrita, me perdoem, ela é de abril, né, que eu disse. E depois esta é de junho. Não aparece a data ali, mas é uma escrita de junho. Que belezinha, né? Então,
tudo isso, né, que nós colocamos hoje como possibilidade de conversa, de reflexão, de trabalho, né? São situações muito simples, situações didáticas recorrentes, né? Que eu espero que sejam recorrentes, não só nos anos iniciais, mas que elas cheguem também, né, ao 6º ano, pelo menos, para que a transição do estudante seja mais suave, né? Que ele possa ainda ter algumas situações que possibilitem a construção dessa autonomia, que não termina de um jeito e começa de um outro totalmente diferente, né? Ela é processual, ela precisa ser garantida, e ninguém melhor para fazer isso do que o professor, né? Então, são sugestões bastante simples, singelas, mas que, como vocês puderam observar, trazem resultados interessantes, né? Nada que exija um trabalho exaustivo, né? Elaborado, coisas corriqueiras do dia a dia, né? Muitas vezes a gente fala, o material não é bom, o material é suficiente. Quem usa o material, quem transforma o material, quem potencializa o material é o professor, ali na sala, nas intervenções que ele faz. Então, eu espero ter contribuído. E todo material tem os seus benefícios e tem as suas falhas, né? Sem dúvida. E por que a gente descobre isso? Porque as experiências são vastas, né? Cada professor tem a sua experiência e pode contribuir para que esse material seja, como você falou, potencializado. Essa é uma palavra muito, muito, muito importante, né? E que crie seu próprio material também. Sim, né? As sequências didáticas, né? As sequências de atividades, elas são sempre pensadas para atingirem um fim. Né? Então, quando o professor pensa nessas situações didáticas, pensa no texto que ele vai usar, pensa no material que ele vai desenvolver, as etapas, né? O que ele pretende com cada etapa, como ele vai agrupar os alunos. Né? Uma sequência didática muitas vezes não é feita para todos. Né? Não. Ela é feita por etapas bem definidas, bem delimitadas, que possibilitem o desenvolvimento de habilidades específicas. Então, nesse planejar da atividade, na elaboração de uma boa sequência de atividades, é preciso saber realmente quem são os estudantes, quem são os alunos, né? O que é preciso garantir nessas situações, que habilidades devem ser mobilizadas ali. Né? Então, eu penso sempre, o material ele é feito como um referencial, mas ele não atende igualmente todos os alunos. Né? Ele precisa muitas vezes ser flexibilizado, né? Ele precisa ser mobilizado para situações específicas, para grupos específicos. Adaptado. Né? Né? São ideias. São ideias. Né? Os materiais didáticos estão aí, mas são ideias. E o que vale mesmo é a experiência do professor na aplicação desses materiais. Né? O olhar que ele tem, né? Sensibilidade. Eu acho que o professor é sensível àquilo que é o contexto, o ambiente em que ele trabalha, né? E, acima de tudo, conhecer o aluno, né? Nominalmente. Quem é, o percurso que ele fez, o que ele sabe já, né? O que ele construiu. Os alunos sempre carregam muitos saberes, né? Na mudança de anos e ciclos, nem sempre atendem às expectativas ou chegam a elas no mesmo ritmo, no mesmo momento, mas eles chegam. Né? Muito obrigada, Madalena. Tem um recadinho aqui para você, tá? Por favor. Da Diretoria Norte 2, da professora Daiana Falcão, tá? Da Escola Dr. Alberto Cardoso. Muito obrigada pela contribuição. Ela diz assim: a videoconferência foi de extrema importância para a minha formação. Os exemplos foram ótimos e esclareceram algumas dúvidas sobre o processo de ensino-aprendizagem na transição do 5º para o 6º ano. Ela agradece, tá? Eu que agradeço. Pela colaboração. E só lembrando que aqui nós demos algumas ideias somente, né? Eu acho que são experiências bastante pontuais que podem ser trabalhadas
ao longo do processo, né? Aliás, não só para o 6º ano, né, Madalena? Não só. Eu quero reiterar que são situações simples, né? Que saíram mesmo da sala de aula. Nada que fosse, por exemplo, pensado academicamente, mas coisas que os professores realizam, né? E que na situação de ensino e aprendizagem, eles percebem a necessidade, eles conseguem enxergar um caminho, um percurso. Quero lembrar também que as práticas que foram apresentadas em relação ao trabalho no 5º ano não se encerram ali, né? Elas podem ser aprimoradas, elas podem ser ampliadas. O que nós estamos enfatizando é a necessidade de um percurso metodológico que coloque sempre a possibilidade de refletir, né, dos alunos, que eles possam pensar sobre a leitura como processo de construção de sentidos, que eles possam pensar na linguagem escrita também como construção, né, e que eles possam ser orientados nesse sentido. Então, eu acredito que as práticas colocadas como exemplo, como situações didáticas nesta videoconferência, como você disse, elas podem ser modificadas, elas podem ser adequadas a outros contextos, né, de aula, de sala de aula, de materiais. É um ponto de partida para pensar mesmo, né? Agradeço muito às professoras que contribuíram, a professora Ingrid. Agradeço mais uma vez ao meu dirigente, professor Marcos do Amaral, por sempre incentivar as minhas ações de formação, por me liberar, né, para vir para cá. E agradeço a todos que estiveram comigo, né, nesse diálogo, a você, principalmente, a Coped, que me convidou também, nesse diálogo que eu acredito possa ser, de alguma forma, significativo, né, no sentido de iniciar uma reflexão, né? Eu espero que nós tenhamos outros momentos, assim como este, para pensar na metodologia de ensino de língua portuguesa, nos anos finais, principalmente. É extremamente necessário. Então, né? muito obrigada mais uma vez.